Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Crônicas e o capítulo é 19. Ora, sucedeu depois disso que Naás, o rei dos filhos de Amon, morreu e o seu filho reinou em seu lugar. E Davi disse: mostrarei bondade para com Hanum, o filho de Naás, porque o seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou mensageiros para consolá-lo acerca do seu pai. Assim, os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon até Hanum para consolá-lo. Porém, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum: porventura pensas que Davi, por honrar a memória do teu pai, te enviou consoladores? Não, vieram os seus servos a ti para investigar e para derrubar e espionar a terra. Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os barbeou e cortou os seus vestidos pelo meio até as suas nádegas e os despediu. Então lá se foram alguns e contaram a Davi como os homens foram servidos, e ele mandou encontrá-los, porque os homens ficaram muito envergonhados. E o rei Davi disse: aguardai em Jericó até que vossas barbas estejam crescidas, e então retornar. E quando os filhos de Amon viram que tinham ofendido grandemente a Davi, Hanum e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para alugar para si carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. Assim eles alugaram 32.000 carruagens, e o rei de Maaca e o seu povo que vieram e acamparam diante de Medeba e as suas cidades. Os filhos de Amon se reuniram e foram para a batalha. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha diante do portão da cidade. E os reis que tinham vindo estavam à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele pela dianteira e retaguarda, ele separou todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo o entregou na mão de Abisai, o seu irmão, e eles se puseram em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: se os sírios forem mais fortes, então tu me ajudarás, mas se os filhos de Amon te forem mais fortes, então eu te ajudarei. Seja de boa coragem e comportemo-nos valentemente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que faça o Senhor aquilo que for bom à sua vista. Assim Joabe e o povo que estavam com ele se aproximou diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram diante dele. Enquanto os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, eles de modo semelhante fugiram diante de Abisai, o seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe veio até Jerusalém. E quando os sírios viram que foram derrotados por Israel, eles enviaram mensageiros e retiraram os sírios que estavam além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, foi diante deles. Avisado disto, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão e marchou sobre eles e ordenou contra eles a batalha. Havendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, eles lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram diante de Israel, e Davi matou 7.000 homens dos sírios que lutavam em carruagens e 40.000 homens a pé, e matou Sofaque, o capitão do exército. E quando os servos de Hadadezer viram que eles foram derrotados por Israel, eles fizeram paz com Davi e se tornaram seus servos. Tampouco os sírios ajudariam mais os filhos de Amon.